dia, Grumetes. É o bom dia dos alunos da Escola de Aprendizes de Marinheiro de Pernambuco, uma instituição que está completando 1 século e meio. E é o caminho de muitos jovens que buscam uma profissão. O nosso programa de hoje mostra a rotina dos alunos, os sonhos de futuro e por que os homens do mar são cada vez mais importantes para o Brasil. Então a gente começa mostrando a convivência dos aprendizes que têm que acordar bem cedo. São acordá-los com esse apito, não? Não, porque isso é uma ferramenta de trabalho, eles estão acostumados, como nós mesmos estamos acostumados. É um despertamento natural para 360 alunos, ficar chamando um a um é difícil. Então, o que nós fazemos? Utilizamos um apito de forma até elegante de despertá-lo, como fosse um canto de um pássaro, de manhã cedo. Pode não parecer tanto assim com o canto de um pássaro, mas para essa turma que já está quase se formando, esse despertador até que vai deixar saudade. No começo é difícil, mas agora a gente acostuma já está na alegria, está acabando o curso também, né? Deixar a cama bem arrumada faz parte do regulamento. E não custa nada ajudar o colega que está um pouco mais atrasado. Até na hora da cama a gente tem que dar uma forcinha, senão se apressa e é anotado e pega. Tem que ser militar na vida toda. Anotado como? Tem punição assim se não tiver a cama bem arrumada? Tem que estar bem arrumada. A rotina sincronizada dos alunos segue com o toque de alvorada. É a melodia que demarca os últimos instantes para deixar o alojamento. Não sem antes cuidar da higiene pessoal e da aparência, que deve estar de acordo com aquilo que se espera de um militar. Barba bem feita e nenhum sinal de sono ou cansaço no rosto. A faxina é a primeira tarefa do dia. Se o pátio da escola está cheio de folhas, em pouco tempo estará sem elas. Os segredos são as vassouras e o trabalho em grupo. Os alto-falantes espalham por toda a escola o toque da corneta. É o sinal para a primeira formação militar do dia. Quem comanda é o aluno com as melhores notas. Com certeza é uma honra muito grande para mim, principalmente pela grande responsabilidade que cabe a mim, ser responsável por meu pelotão. Os nomes nas camisetas identificam militares ordeiros e obedientes. Para cada um deles, esta é uma nova marca, escolhida pelos superiores da escola. Você não era conhecido por esse nome em casa? Não sei. Como é que foi para você mudar de repente a maneira como te chamam? Isso aí é o costume, o dia a dia, todo mundo chama de Rufino, acaba acostumando, e o pessoal de casa também acaba aceitando isso. Qual é a diferença então entre o Eliabe militar e o Eliabe civil? O Eliabe militar tem mais compromisso. O civil é como se diz, tem mais a liberdade. É mais brincalhão. Formação militar cumprida, hora do café da manhã no refeitório. Nesses momentos de convivência, surgem as amizades. Aqui se encontraram, por exemplo, o carioca Bruno, o pernambucano Emerson e o maranhense Tiago. Brasileiros de estados diferentes, mas com o mesmo objetivo. Muita saudade de casa, da mãe, do pai, da namorada. Deixar um ano longe é difícil, muito difícil. Mas tem que superar isso aí, é nosso futuro. Tudo com dificuldade é sempre proveitoso. Em 150 anos, marinheiros formados no Recife já enfrentaram muitas batalhas, começando pela Guerra do Paraguai, no século XIX. Depois, nas 2 guerras mundiais, no século XX. Hoje, a maior preocupação é defender a Amazônia Azul. Você já ouviu falar nessa região? São temas debatidos na escola que muitas vezes nem é notada por quem está só de passagem. Quem passa de carro na avenida indo do Recife em direção a Olinda, muitas vezes nem repara que na margem direita fica a Escola de Aprendizes de Marinheiro de Pernambuco. A instituição existe desde a segunda metade do século XIX, mas as instalações atuais só foram construídas no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial. Quando se entra aqui no prédio da Escola de Aprendizes de Marinheiro, a sensação é a de estarmos embarcados em pleno mar. Isso porque a arquitetura lembra bastante a de um navio.
As dependências do prédio, inclusive, têm os mesmos nomes das de uma embarcação. O salão de entrada é conhecido como Portaló. Logo ali, a gente encontra o busto do almirante Tamandaré, considerado o patrono da Marinha Brasileira. E neste corredor central, com a professora de História Naval aqui dos estudantes da escola. Professora, como é que começou essa história da Escola de Aprendizes aqui no Recife? A Escola de Aprendizes Marinheiros de Pernambuco foi criada pelo imperador Dom Pedro II em 1857, exatamente no dia 24 de outubro, com o mesmo propósito da criação da primeira escola, formar marinheiros para o Corpo de Praças da Armada, de acordo com o perfil que se exigia do marinheiro na época, que você há bem de imaginar que há 150 anos o marinheiro era bem diferente do marinheiro que a Marinha precisa hoje. O que é que se exigia na época do marinheiro, assim, em termos gerais? O marinheiro naquela época, ele chegava muito novo na escola, vinha de uma população mais carente, praticamente tinha menino que se criava aqui na escola, ele aprendia as fanes simples de bordo, não se exigia a escolaridade dele. Hoje, o marinheiro que chega, ele já vem com nível de escolaridade completo, vem de uma camada social mais elevada. Hoje, realmente, nós temos os aprendizes marinheiros mais elitizados. É verdade que a primeira escola foi num navio, é isso? As primeiras escolas foram no navio, a nossa também foi. O nosso navio foi o Brigue Cearense, que era um veleiro pequeno, fundeado no Porto de Recife. Ali nós recebemos a visita do imperador Dom Pedro II. Ele veio pessoalmente para ver as instalações da escola que ele criou. E não gostou muito do que ele viu, não, porque ele achou que o navio não oferecia aquela condição de conforto que ele gostaria que os alunos, os aprendizes tivessem. Então mandou desativar o navio. Os alunos desembarcaram, foram para um dos teleiros do velho arsenal de marinha, cujo portão de entrada fica ali na Torre de Malakoff, no Recife Antigo. Ficou lá por bastante tempo. Quando rebentou a Guerra do Paraguai, os meninos do arsenal, como eles eram conhecidos, foram para a guerra. Quer dizer, nós tivemos a primeira participação num evento importante da nossa pátria e fomos chamados com 7 anos de escola criada. E os nossos alunos mostraram a bravura que deles se esperava. Nós temos muita honra de contar essa história. Depois recebemos um navio novo, um vapor misto, chamado Recife. Passou muito tempo nesse navio e depois foi para aquele prédio onde hoje funciona a Capitania dos Portos de Pernambuco. Passou 71 anos nesse prédio. Depois da Segunda Guerra Mundial, como a consequência da Segunda Guerra, se exigia o marinheiro mais bem qualificado, construiu-se esse prédio. Foi inaugurado em 1948. É um prédio muito bonito e nós estamos aqui até hoje. E para comemorar a tradição de 150 anos, a escola recebe a visita de militares de toda a região Nordeste. A saudação de marinheiro tem uma sequência de apitos para cada graduação militar. Na abertura da solenidade, um toque emociona os que conhecem a vida no mar. É o som que marca a hora da chegada ao porto. No gramado entram em forma os 460 alunos que vão concluir o curso este ano. Mas em tempos de paz, qual seria a principal missão dos novos marinheiros? De acordo com a Marinha, eles são fundamentais para a proteção das riquezas minerais que estão no Oceano Atlântico ao longo de toda a costa brasileira. Em 2004, o Brasil assinou um tratado internacional e pôde ampliar em mais de 150 milhas, oceano adentro, a sua área de exploração de jazidas. A região oceânica, que agora faz parte do território brasileiro, é chamada pela Marinha de Amazônia Azul. É uma área que foi alcunhada com esse nome porque ela representa 4,5 milhões de quilômetros quadrados que nós temos que defender. Então o que nós precisamos é de uma marinha forte. E você vai ver a seguir a disciplina que exige pressa e os marinheiros se preparando para a guerra. Marinheiro tem que estar pronto para a guerra, não é mesmo? E tem também que ser estudioso. É que durante um ano, o curso para se tornar um profissional do mar tem um currículo com mais de 20 disciplinas, com aulas até para aprender a dar nó. Mas antes de sentar no banco dessa escola,
eles tiveram que tirar as melhores notas. Eles passaram no concurso público que é feito todos os anos para entrar nas escolas de aprendizes de marinheiro. Existem 4 no Brasil, uma na região sul, em Florianópolis, capital de Santa Catarina, uma na região sudeste, em Vitória, no Espírito Santo, e 2 no nordeste, as escolas de Fortaleza e do Recife. A disputa é acirrada. São, em média, 20 mil candidatos para 1.600 vagas, média de 12 candidatos por vaga. O concurso é a nível de primeiro grau, só que 96% deles já têm o segundo grau completo. Alguns já até estavam cursando alguma cadeira de uma universidade, né? E isso, para a Marinha, nós ficamos muito satisfeitos dessa procura. Durante um ano, os aprendizes de marinheiro ganham uma bolsa de estudos para cumprir um currículo com 21 disciplinas escolares. A maioria delas de ensino militar, mas também estudam língua portuguesa, têm noções de eletricidade e de informática, além de matemática, física e inglês. Para muitos, o regime de internato, sem ter colegas do sexo feminino, é uma dificuldade a mais. No começo é difícil, né? Temos que se acostumar, mas temos que botar na cabeça que é um ano só. No entanto, no final do ano estaremos voltando para nossa casa, rever nossos familiares, mulheres, no entanto, também. Aqui os alunos também aprendem os segredos de como preparar os famosos e complicados nós de marinheiro. São dezenas de possibilidades que fazem dos nós objetos de decoração. O Eldson é um dos mais habilidosos nessa técnica e dá um exemplo de concentração. Qualidades muito bem-vindas. Isso aqui é o catado-bandeira, que serve para içar a bandeira no mastro. Isso aqui é o nó de moringa, que serve para pendurar alguém que esteja machucado do porão, içá-lo. Isso aqui é o baço americano, que serve para sustentar alguém na parede do navio para pintá-la. E o último aqui? Isso aqui é o nó de forca, que, dentre outras utilidades, serve para sustentar uma embarcação na outra. Tive bons instrutores aqui, antes não sabia fazer nenhum nó. Então, por curiosidade, assim, eu vi assim, que vai servir para o meu futuro, né? E por isso, pela minha curiosidade, eu consegui aprender facilmente esses nós. A formação dos marinheiros não acontece apenas, é lógico, dentro das salas de aula. Uma das disciplinas específicas mais importantes do curso é dada aqui nesta fragata, feita de concreto e que fica permanentemente ancorada no pátio da escola. Aqui, os alunos aprendem a se comportar num verdadeiro navio de guerra e em situações de emergência. E onde há fumaça... Incêndio! Incêndio! É preciso agir com muita pressa. E com o método de uma brigada de incêndio. Cada marinheiro ocupa uma função dentro da equipe e precisa entender as vozes de comando. Trabalho que em pouco tempo controla o incêndio. Esse treinamento aqui, ele começa aqui na Escola de Aprendizes Marinheiros, onde é dado uma cadência maior no centro do Camaleão, que é no Rio de Janeiro, por onde todos eles passarão. O curso já é o curso específico em combate a incêndio, na parte de estabilidade, flutuabilidade. E eles, por sua vez, já saem daqui com a base. E como é que você avaliou o treinamento de hoje, que a gente viu aqui? Hoje foi muito bom, nossa equipe fez um bom exercício. Graças a Deus tudo ocorreu bem, tudo conforme estávamos esperando. Graças a Deus deu tudo muito certo. Um bom marinheiro também precisa ser disciplinado e cuidar muito bem da aparência. A disciplina começa quando se cumpre uma regra fundamental. Não se pode ser, digamos, muito sossegado. Quem chega à escola de aprendizes de marinheiro logo se depara com o ritmo acelerado dos alunos. Eles não andam, correm. Quando se está de passagem nas áreas de uso comum, a rapidez é a regra que deve ser seguida pelo praça ao longo de toda a carreira. A disciplina da escola também impõe uma atenção rigorosa com o uso dos uniformes. Existe a farda certa para cada ocasião. Esse aqui é o branco, é usado nas licenças, quando se sai de licença, usado para cerimônias, para representações.
Esse é um uniforme muito especial, porque na Marinha esse uniforme só é usado uma vez por ano. No dia 11 de junho, comemoração da Batalha Naval do Riachuelo, a data magna da Marinha. Esse cinza é como, eu poderia dizer assim, é o uniforme da diária. É o uniforme com que todo mundo trabalha todo dia. E para manter a elegância, esmero, dos pés à cabeça. Os colegas sempre se ajudam. Qualquer falha pode chamar a atenção dos superiores, ainda mais quando todos se preparam para a festa de aniversário da instituição. Dias antes de solenidades especiais, marinheiros e oficiais fazem a apresentação dos uniformes. Todos entram em forma e são inspecionados para que sejam corrigidas possíveis falhas na apresentação visual. E é o comandante da escola quem circula entre os alunos. Quer saber se eles estão cuidando bem do uniforme, se o laço ao pescoço está perfeito. E o chapéu, será que está bem conservado? A inspeção parece deixar os grumetes apreensivos. O alívio só vem quando o oficial faz a avaliação geral da turma. A apresentação foi muito boa, quase excelente. Umas pequenas orientações, os pequenos detalhes é que fazem diferença. Por exemplo, a capa do boné. Na capa do boné ela pode ser melhorada. Passar um produto, algum tipo de produto, né, que tire esse amarelado e deixar o boné guardado, né, em algum recipiente, alguma capa para proteger. O comandante da escola explica que os alunos não precisam de muito tempo para se adaptar às regras da Marinha. O ensinamento da disciplina militar é feita de uma maneira gradativa, então não há um contraste muito grande. No dia a dia eles vêm notando, eles vêm aprendendo de maneira em que ao final do ano eles já estejam bem ajustados à disciplina, vamos dizer, entre aspas, militar, que é muito importante para a vida a bordo. E a seguir você vai conhecer um marinheiro que virou capitão e como é o trabalho dentro de um navio. Embarque com a gente depois dos comerciais. A comunidade de hoje fala da Escola de Formação de Marinheiros de Pernambuco e dos personagens que fazem parte de uma história que já tem 1 século e meio. Agora vamos mostrar que muitos marinheiros, com estudo e dedicação, conseguem subir de posto ao longo da carreira. É este o caso dos personagens que vamos conhecer agora e que voltaram à escola, que deixou muitas saudades. Ao longo de 25 anos de carreira, Valdir fez cursos de especialização dentro da Marinha e chegou ao posto mais alto da carreira de praça, um suboficial, também chamado Almirante da Gola. Mineiro de Belo Horizonte, ele nunca tinha visto o mar antes de entrar para a Escola de Marinheiros no Recife, no início dos anos 80. Quando vi no jornal a propaganda de ingresso na Marinha e conheça o Brasil, outros países do mundo, me interessei em Minas Gerais, em Belo Horizonte, fiz o concurso para a Marinha, ingressei e viemos aqui para Recife, para Olinda. Inclusive, Olinda foi a primeira praia e o primeiro mar que eu tive contato. Depois, passei a viajar, formado de marinheiro, embarquei em navio, conheci outras praias, outros mares, inclusive viajando para o exterior. O ex-aluno, hoje oficial Palmeira, também voltou à escola onde se formou há 35 anos. Descobriu que um antigo colega de turma ainda está por aqui. Hoje é instrutor dos aprendizes. A M57 Florencio. Não mudou muito não. O comandante Palmeira é da turma de 1972. Ao longo da carreira, ele passou nas provas para o oficialato e se tornou capitão de fragata. Rever a escola militar despertou saudades. Foi com satisfação que eu vi parte dessa minha infância marinheira ressurgir pertinho de mim, embora tenha passado 35 anos. A escada por onde eu subi, ela continua no mesmo lugar. E como toda escada que se preze, ela exige um esforço. Cada degrau para subir, a gente desprende um esforço das pernas, dos braços, da cabeça, colocando à frente o seu objetivo de querer subir. A gente vai desprendendo esforços, vai subindo esses degraus até chegar onde eu cheguei. Agora você está convidado a embarcar com a gente no navio Taurus. Vamos mostrar um dos trabalhos feitos pelos marinheiros quando estão a bordo. Eles querem saber de tudo o que se passa no fundo dos rios e dos mares. Ele mede